Vou agora tirar algumas conclusões do círculo trigonométrico relativamente ao seno, cosseno e tangente. Eu vou preencher aqui duas tabelas, a tabela de sinal e a tabela de monotonia. No final do vídeo irei também falar de como determinar a área de um setor e o perímetro de um arco de circunferência. Estas tabelas são bastante conhecidas, existem até várias mnemónicas que ajudam a decorar o que está nas tabelas, mas eu considero que é importante ver no círculo o porquê dos sinais que vão aqui aparecer e, no caso da monotonia, que vamos ver de seguida, o porquê das setas, não é? Perceber no círculo e não estar de alguma forma a decorar como é que os dados são organizados na tabela. Vamos então ver o sinal. O sinal é saber se é positivo ou negativo. Nós temos então aqui o eixo do seno e temos aqui o eixo do cosseno. Isto, como é muito simples, não interessa sequer estar a decorar nada. Reparem, vocês com um círculo queremos ver a função seno. Sabemos que este é o eixo dos senos. Queremos saber no primeiro quadrante se é positivo ou negativo. Fazemos um ângulo no primeiro quadrante, projetamos então para encontrar o seno deste ângulo. O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar no eixo dos senos a interseção com a circunferência, não é? Do nosso ângulo, a interseção do ângulo com a circunferência, vou projetar no eixo dos senos e eu sei que aqui é um valor positivo, não é? Este é um valor positivo no eixo dos senos, portanto aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o menos 1, portanto aqui será mais. No segundo quadrante faço a mesma coisa, faço aqui um ângulo qualquer no segundo quadrante e vejo que o seno aqui também é positivo, ok? Portanto, positivo, positivo. No segundo quadrante também positivo. No terceiro quadrante, o seno, eu vou então fazer aqui um ângulo qualquer no terceiro quadrante, vou então projetar no eixo dos senos e verifico que dá negativo, não é? Dá aqui um valor negativo. E, portanto, no terceiro quadrante, qualquer ângulo que está no terceiro quadrante tem um seno negativo. No quarto quadrante, a mesma coisa. Reparem, a mesma coisa. Eu projeto então aqui no eixo dos senos, que é o que me interessa, e, portanto, vejo que dá também um valor negativo aqui na parte dos senos, não é? Já o cosseno, vou então verificar aqui o cosseno. Vou então fazer a azul. Posso pensar nos mesmos ângulos. Reparem, no primeiro quadrante estou neste ângulo, vou projetar no eixo dos cossenos, então tenho aqui um valor positivo, é mais. No segundo quadrante vou então encontrar o cosseno deste ângulo, vou projetar no eixo dos cossenos, tenho aqui um valor negativo. O cosseno no segundo quadrante é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno, vou projetar no eixo dos cossenos o valor deste ângulo e vejo que dá negativo também. Portanto, também é menos. E no quarto quadrante, portanto, tenho aqui este ângulo no quarto quadrante, vou encontrar o seu cosseno, projetando no eixo dos cossenos e dá um valor positivo, ok? Reparem, esta é a parte, aqui é 0, esta é a parte positiva do eixo dos cossenos, esta é a parte negativa do eixo dos cossenos, não é? Bom, então aqui dá também positivo. Relativamente à tangente, vamos ao primeiro quadrante, vou agora fazer o eixo da tangente, para ver os valores da tangente, não é? E, portanto, a tangente é uma reta tangente ao círculo aqui neste ponto e, portanto, é paralela ali ao eixo dos senos. E vamos então encontrar o valor da tangente para cada um destes ângulos que eu fiz aqui a cor laranja. Portanto, no primeiro quadrante, o valor da tangente, reparem, a tangente cá para cima é mais infinito, aqui é o valor 0 da tangente, cá para baixo é menos infinito. Então, este valor aqui, que é a tangente deste ângulo que está no primeiro quadrante, é um valor positivo. Ok? É um valor positivo, sem dúvida. Portanto, aqui será mais. Depois, no segundo quadrante, reparem, quando nós queremos ver... Eu vou fazer aqui outro ângulo no segundo quadrante, porque senão teria a tangente muito lá em baixo. Vou então fazer aqui um ângulo qualquer no segundo quadrante e vou encontrar a tangente dele. Como é que eu faço a tangente? Projeto para encontrar aqui a reta da tangente. Projeto cá para trás. E, portanto, vou cruzar aqui, intersetar a reta da tangente aqui neste valor, que é um valor negativo. Ou seja, um ângulo que esteja no segundo quadrante terá uma tangente negativa, ok? No terceiro quadrante tenho aqui este ângulo, por exemplo, eu vou então projetar este ângulo ali na reta da tangente e dá, como podemos ver aqui, um valor positivo, não é? Dá aqui um valor positivo também. E, portanto, no terceiro quadrante a tangente é positiva. No quarto quadrante tenho aqui este ângulo que está aqui no quarto quadrante, vai intersetar aqui o eixo da tangente, que é um valor negativo, ok? E, portanto, a tabela de sinais está concluída. Vamos fazer agora a tabela da monotonia, que é para ver se o seno, cosseno ou tangente cresce ou decresce, portanto, no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Temos então aqui o eixo dos senos, temos aqui o eixo dos cossenos, vou marcar também já novamente o eixo da tangente.
que é então o eixo que passa aqui neste ponto, tangente ao círculo. Temos então aqui o valor da tangente, o eixo da tangente, ok? Cá em cima é mais infinito, cá em baixo é menos infinito. Aqui é o 0 no valor da tangente. No eixo do cosseno aqui é menos 1, no eixo do seno aqui é menos 1, no eixo do seno aqui é 1, aqui é 1 no eixo dos cossenos. Muito bem. Vamos então ver o seno no primeiro quadrante. Como é que eu analiso então esta situação? Eu posso fazer então a seguinte abordagem. Eu imagino um ângulo no primeiro quadrante e imagino que qualquer ângulo está sempre a andar aqui no sentido positivo. Vou imaginar que este ângulo no primeiro quadrante anda aqui no sentido positivo. Ele deslocou-se. Então vou ver o valor do seno. O que é que aconteceu ao seno? Cresceu ou decresceu? Então o ângulo inicialmente tinha este valor de seno, tinha o seno aqui, e o ângulo andou no sentido positivo e, portanto, o valor do seu seno passou daqui para aqui. Ou seja, cresceu. O valor do seno tinha este valor e passou a ficar com um valor maior, não é? Portanto, o seno é crescente no primeiro quadrante, porque quando o ângulo anda no sentido positivo, o sentido positivo dos ângulos é estes, então os valores do seno crescem, ok? Vamos ver agora no segundo quadrante. Então, imagino aqui um ângulo no segundo quadrante que tem um determinado seno, que eu vou aqui desenhar. Tem este valor do seno. Se este ângulo no segundo quadrante se deslocar no sentido positivo, bom, o valor do seno passou a ser este, ou seja, passou daqui para aqui, decresceu, não é? Ou seja, no segundo quadrante, à medida que um ângulo anda no segundo quadrante, os valores do seno vão decrescer, ok? Decresce. No terceiro quadrante, vou fazer aqui um ângulo no terceiro quadrante, um ângulo qualquer, e vejo que o valor do seno inicialmente é então este. Se este ângulo se deslocar no sentido positivo, portanto sempre a andar no sentido positivo, eu verifico que o valor do seno passou daqui para aqui. Bom, o que é que aconteceu? Ele ficou mais negativo, não é? Ficou mais perto de menos 1. Então decresceu. Quando algo fica mais negativo, está a decrescer, não é? Passa, por exemplo, de menos 0,5 para menos 0,7. Está a decrescer, ok? Portanto, no terceiro quadrante, o seno é decrescente. No quarto quadrante, vou analisar então aqui o valor do seno. Tenho aqui um determinado ângulo que tem este determinado seno aqui. Se o ângulo se desloca no sentido positivo, então o valor do seno passou para aqui. Portanto, o valor do seno subiu agora, não é? Cresceu. Vamos dizer, subiu, cresceu. Portanto, era negativo, ficou menos negativo. Ficou mais próximo do zero, ficou menos negativo. Ou seja, cresceu. E, portanto, no quarto quadrante é crescente o seno, ok? Vou agora analisar, então, o cosseno. Fazendo a mesma análise, ok? Eu vou, então, ver este ângulo no primeiro quadrante tem este cosseno. Tem este valor do cosseno e o ângulo deslocou-se um pouco e ficou com este cosseno. O que é que aconteceu quando o ângulo se movimentou no sentido positivo? O cosseno passou daqui para aqui, decresceu, ok? Portanto, o cosseno no primeiro quadrante é decrescente. No segundo quadrante, este ângulo teria este cosseno, teria este valor aqui. Depois, o ângulo deslocou-se no sentido positivo e o cosseno passou para aqui. Quer dizer que o cosseno ficou mais negativo. Ficou ainda mais negativo. Quer dizer que decresceu, ok? Decresce também no segundo quadrante, o cosseno. Vamos ver agora no terceiro quadrante. O cosseno tem este valor, deste ângulo, por exemplo, e se o ângulo se desloca então no sentido positivo, irá ficar, por exemplo, com este valor. Bom, reparem que aqui passou deste valor para este, quer dizer que cresceu. O cosseno cresceu porque ficou menos negativo, ok? Portanto, está a crescer no terceiro quadrante, a função cosseno. E no quarto quadrante, o valor deste ângulo do cosseno seria este. E depois, se este ângulo se deslocar então no sentido positivo, passou para aqui e ficou com este cosseno. Bom, passou daqui para aqui, reparem, ficou maior, não é? Passou para um valor superior, ele cresceu e, portanto, o cosseno no quarto quadrante é crescente, ok? Bom, vamos fazer então a tangente, vou agora fazer aqui, por exemplo, a preto, e vamos ver no primeiro quadrante, a tangente tem este valor. Tem aqui este valor, quando o ângulo se deslocou no sentido positivo, ficou com este valor. Passou daqui para aqui, cresceu, não é? Cresceu, portanto, a tangente é crescente no primeiro quadrante, ok? No primeiro quadrante, a tangente é então crescente. Vamos ver agora no segundo quadrante. No segundo quadrante tenho então este ângulo.
Bom, e este ângulo, para ver então a tangente, eu vou... agora é capaz de ficar aqui um bocado confuso, mas eu vou então prolongar este ângulo que aqui está, vou prolongar no eixo da tangente, ok? O nosso ângulo que ali está, e vai tocar a tangente, portanto este ângulo aqui projetado aqui para trás para encontrar o eixo da tangente, encontra o valor da tangente aqui. Se o ângulo se desloca no sentido positivo, o valor da tangente passaria para aqui, ok? Portanto, passou daqui para aqui, quer dizer que a tangente está a ficar menos negativa, ou seja, cresceu também no segundo quadrante, ok? No terceiro quadrante eu tenho aqui este ângulo que terá, bom, coincidiria com este, vamos supor, ok? Terá esta tangente aqui. Se passar para este ângulo, se o ângulo se deslocar aqui no sentido positivo, vai ficar com esta tangente. A tangente vai ficar lá em cima. Ou seja, passou deste valor para este lá em cima, não é? Quer dizer que também cresceu. Ok? E no quarto quadrante, bom, vamos imaginar este ângulo agora que está aqui a azul. Eu vou reforçar com a cor azul. Portanto, tenho aqui este ângulo que já está aqui desenhado, eu vou só então encontrar aqui a reta da tangente. Se o ângulo se deslocou no sentido positivo, passou para aqui, não é? Então, o valor da tangente cresceu, porque também ficou menos negativo, não é? Realmente a tangente é sempre, portanto, passou daqui para aqui, ficou menos negativo, também é crescente. Realmente a tangente é sempre crescente. Nós iremos ver também quando conhecemos o gráfico da tangente, aliás, já conhecemos também do ano passado. O gráfico da tangente é aquele gráfico que tem aquelas assíntotas, não é? Porque não existe em π sobre 2. Portanto, a tangente é sempre crescente. Bom, visto isto, vou falar agora então de algo que pode ser útil também em termos práticos, que é determinar a área de um setor. A área de um setor e também o perímetro de um arco. Vou falar aqui também do perímetro do arco AB. Ok? Então, deste lado, eu vou determinar a área do setor. Ok? A área do setor e calculamos por esta regra 3 simples. Se o ângulo estiver em graus, reparem, eu faço πr ao quadrado, que é a área do círculo todo. A área de um círculo, não vamos esquecer, a área de um círculo é πr ao quadrado, não é? Então o que eu estou a dizer é a área do círculo todo equivale a um ângulo de 360 graus, que é a volta completa. A área colorida, que é a área do setor, equivale ao ângulo θ. E, portanto, a área colorida, vamos supor que o ângulo θ era dado, não é? A área colorida será igual a πr ao quadrado vezes θ a dividir por 360 graus, ok? Portanto, em radianos, temos a fórmula até no formulário do exame. Em radianos aparece lá a fórmula, mas atenção que aparece só em radianos. Não podemos utilizar aquela fórmula se estamos a trabalhar em graus, ok? Mas o usual também é aparecer mais radianos na prova do que graus. Eu estou aqui só a prevenir. De qualquer maneira, a regra 3 simples também resulta, não é? Ficaríamos com πr ao quadrado equivale a 2π. Agora estaria em radianos, já não era 360 graus, era 2π. A área do setor, vou aqui representar por área de S, corresponderia a θ, ok? E reparem, ficaria então com a área do setor igual a πr ao quadrado vezes θ a dividir por 2π. Depois este π corta com este e ficamos com r ao quadrado vezes θ a dividir por 2. Esta é então a fórmula que está no formulário do exame, ok? Para determinar a área de um setor. É preciso ter em conta, e diz lá no formulário, diz lá mesmo, que este ângulo terá de estar em radianos, ok? Portanto, e resulta também da regra 3 simples. Bom, e agora vamos ver como, de forma análoga, determinamos o perímetro do arco AB, ok? Agora criei este arco. Então, para determinar o perímetro de AB, do arco AB, o que é que poderemos fazer? Também em graus, portanto, isto aqui estaria em graus, não é? Isto aqui seria em graus. Eu vou também aqui fazer em graus, ok? Em graus. Ficará, então, desta forma, 2πr, porque 2πr é o perímetro de uma circunferência, ok? Também não vamos esquecer, 2π vezes o raio é o perímetro de uma circunferência. O perímetro da circunferência toda equivale a 360 graus, então o arco AB corresponde ao ângulo θ. Mais uma vez, o ângulo θ seria dado, ok? E daqui AB seria igual a 2πr
vezes θ a dividir por 360 graus, ok? A dividir por 360 graus. Bom, o θ estando em graus. Se por acaso estiver em radianos e, portanto, fazemos a mesma abordagem da regra 3 simples, é muito simples. Eu acho que isto não estará no formulário, não sei, não tenho agora a certeza, mas, portanto, basta fazer então 2πr corresponde a 2π, ok? Ou seja, o arco AB corresponde a θ. E o θ aqui já irá aparecer em radianos, não é? Portanto, o arco AB será igual a 2πr vezes θ a dividir por 2π. Reparem com o que é que vamos ficar. O 2π corta com o 2π e basta multiplicar o r com o θ. Okay? Basta multiplicar o raio com o ângulo ao centro. Isto trabalhando então em radianos, ok? Geralmente trabalha-se em radianos e, portanto, eu penso que esta forma também estará lá no formulário portanto, o comprimento de um arco de circunferência em radianos será dado por r vezes θ, que resulta, como podem ver, da regra 3 simples, não é? Portanto, é fácil determinarmos a área de um setor e o perímetro de um arco. E isto pode ser importante porque eu estou a falar disto porque, por vezes, até não é muito normal que nos peçam a área de um setor, isso seria uma aplicação direta, não é? Mas numa circunferência, ou num determinado exercício de trigonometria, que tem triângulos à mistura e assim, poderão perguntar o seguinte, poderão perguntar esta área colorida que eu vou aqui fazer. Vou fazer aqui uma área colorida que não é um setor, não é? Nem de perto nem de longe, o que eu vou pintar agora será um setor, não é? E portanto não façam essa confusão, ok? Isto que eu aqui pintei de azul não é um setor. Um setor tem que ser uma fatia de pizza ali ao centro, ok? Bom, e poderiam pedir esta área azul. Como é que nós fazíamos? A área que está aqui azul, portanto, a área azul seria igual a área do setor, deste setor todo que aqui está, vamos supor que tínhamos então aqui um θ, menos a área do triângulo, não é? Menos a área de um triângulo. E para isso teríamos que saber então a área do setor. E por vezes poderemos ter que brincar um pouco com estas decomposições, não é? Portanto, esta parte que está aqui pintada não é uma figura conhecida que tenha uma área, também não é um setor, mas pode ser decomposta entre um setor e um triângulo, não é? A área azul é igual à área do setor, que é então isto tudo, menos a área do triângulo, ok? E depois teríamos que ter dados para calcular também a área do triângulo, fazíamos a subtração e dizíamos então que a área azul era dada por esta subtração aqui. Ficamos então por aqui, até uma próxima!